13 até 41. Atos capítulo 13, o verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentados, depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tens alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencido cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu os juízes, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos. Tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aqueles de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém, as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse: cumprirei a vosso favor santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais, e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis, se alguém vô-la contar. Vamos orar, meus irmãos, rogando a Deus iluminação. Vamos orar com a dona Cláudia. Pai eterno, Pai querido, em nome e por amor do teu filho amado Jesus Cristo, perdoa, Senhor, os nossos pecados em nome de Jesus, e abençoa, Senhor, em nome de Jesus, esse culto. Que você possa abençoar, Pai, desde o menor até o maior. Que a tua palavra, Senhor, possa entrar nos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Desculpa se nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. A mensagem central aqui é a seguinte: Cristo é o Evangelho prometido
no Antigo Testamento. Não sempre da palavra de Deus do começo ao fim. Cada ponto da Bíblia está relacionado ao Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, ele está evangelizando. Ou seja, ele está falando de Jesus para as pessoas. Será que nós temos dificuldade para evangelizar? Quantas pessoas são evangelizadas por nós? E por que temos a dificuldade de evangelizar? Temos que perguntar duas coisas, pelo menos. Primeiro, conhecemos a Bíblia? Você vê que Paulo evangeliza aqui com um conhecimento profundo da palavra de Deus. Ele tinha familiaridade com a Bíblia. Ele lia a Bíblia, ele meditava na Bíblia. Ele já foi para a escola com 5 anos de idade para aprender a Bíblia e memorizar a Bíblia, já criancinha. E não só devemos perguntar, eu conheço a Bíblia, mas até acima disso, devemos perguntar para nós mesmos, eu conheço o Deus da Bíblia? Porque uma coisa é conhecer a Bíblia, ou saber do que trata o livro sagrado. Outra coisa é ter uma experiência com o autor da Bíblia. A Bíblia é o único livro que o autor não está assim fisicamente presente, mas ainda fala o coração e explica o texto. Você lê um livro de um autor que já morreu, não tem como ir lá e perguntar para ele o que você quis dizer nesse parágrafo. É impossível. Agora, quando você lê a Bíblia de um autor que não está fisicamente presente, mas está espiritualmente presente, ele explica para você, aplica a palavra ao seu coração. De tal forma que a Bíblia é um livro diferente, é um livro poderoso. Se você ler, você vai experimentar isso, desde que o seu coração esteja aberto para essa experiência profunda com o Deus da palavra. Nós não cremos simplesmente que esse texto aqui foi preservado, simplesmente. Nós cremos que Deus fala pela palavra, de tal forma que quando nós temos familiaridade com a Bíblia, uma vida de oração, Deus aplica essa palavra nos nossos corações. Então não basta apenas conhecer a Bíblia, é necessário conhecer, mas acima de tudo temos que ter uma experiência com o autor. Às vezes a pessoa até conhece, às vezes conhece até a língua original, tem mestrado, doutorado em Bíblia, mas não tem aquela experiência com o autor. E é isso o propósito da palavra de Deus, ter uma experiência viva com o Senhor Jesus. Paulo, então, ele sai de Pafos, diz aí o versículo 3, vai até Perge da Panfilha, e depois segue ainda mais para a Ásia Menor, chega na Antioquia da Psídia. Essa Antioquia, diferente da outra. O verso 1 fala, havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres. Antioquia do verso 1 é Antioquia da Síria, uma região. Nós temos aqui, no versículo 14, Antioquia da Psídia, é outra região, é outra Antioquia. Para homenagear o pai, ele deu o mesmo nome para todas as cidades, para homenagear Antíoco, deu esse nome Antioquia. Como Alexandre o Grande deu o nome de Alexandria para várias cidades, por isso que tinha várias Antioquias naquela época. Antioquia da Psídia era uma cidade muito importante. Se nós analisarmos as viagens missionárias de Paulo, você vê uma estratégia nas viagens missionárias de Paulo. Por exemplo, quando ele prega em Éfeso, Lucas diz, a partir de Éfeso, toda a Ásia Menor ouviu a palavra do Senhor. Então Paulo, ele não ia assim ao léu, cidade que aparecer, eu vou. Não, ele tinha uma estratégia. Eram cidades centrais, Antioquia da Psídia, Éfeso, Atenas, Roma. E nós temos que pensar muito nisso. Ponto de pregação a gente não pode abrir assim no susto, congregação também não. E às vezes nós temos uma igreja inacessível às pessoas, as pessoas não conseguem chegar até lá, tem tanta dificuldade. Isso é falta do quê? De estratégia, planejamento e até de oração. Você vê na vida de Paulo, você observa isso, ele tinha estratégia missionária. Ele não abria assim em qualquer lugar, ele ia
abrindo igrejas e campos. Não, Antioquia da Psídia foi criteriosamente escolhida. A evangelização envolve muitas lutas, meus irmãos. Quando ele chega aqui, ele chega doente. Ele está lá em Gálatas, está trupado. Ele diz: quando eu cheguei a Galácia, a região dos Gálatas, eu cheguei por causa de uma enfermidade. Ele ia para outra região, mas por causa de uma enfermidade, ele parou naquela região ali da Galácia. Paulo diz: se fosse possível, vocês teriam tirado os olhos para me dar. Isso revelou até um desprezo, porque Paulo, ele chegou totalmente debilitado na região da Galácia. Fraco, enfermo, ele não fala exatamente, mas é uma doença que afetou até os seus olhos. Ele foi recebido ali como se fosse um anjo de Deus, ele fala. A igreja recebeu ele apesar da condição lamentável em que ele se encontrava. Certamente por causa das viagens, por causa da intensidade com que ele trabalhava no reino do Senhor Jesus Cristo. Essa enfermidade nos olhos provavelmente seguiu toda a vida do apóstolo Paulo, como diz os historiadores. Muitas vezes ele era até guiado pela mão, não chegava bem, escrevia com uma letra muito grande, etc. Então ele chega aqui na Antioquia da Psídia e ele vai enfrentar muitas enfermidades e muitas lutas. Paulo primeiro prega na sinagoga, lugar onde os judeus se reuniam. Os judeus que viviam fora de Jerusalém tinha essa sinagoga, um lugar de reunião, um salão, por assim dizer, onde eles ensinavam não somente a lei, mas outras disciplinas, discutiam até política lá. Então Paulo vai especialmente na sinagoga por duas coisas. Primeiro, prioridade. Jesus disse que os apóstolos deveriam evangelizar primeiro os judeus, a casa de Israel, está lá em Mateus 10. E também era uma estratégia, porque a partir da sinagoga o evangelho poderia se propagar. Era um lugar central, a sinagoga. Então nós tínhamos na sinagoga Shema, ou seja, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Shema dos judeus é esse ouve, lá de Deuteronômio 6. A palavra Shema significa ouve. Então eles recitavam essa oração: ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra estará no teu coração. Depois nós tínhamos algumas orações e duas lições, especialmente do livro da lei, Pentateuco, até no versículo 15, e dos profetas. E aí dá uma oportunidade para Paulo pregar. Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Talvez Paulo ganhou essa oportunidade porque ele usava uma roupa de rabi, ele era identificado como um mestre da lei, alguém que tinha o estágio mais elevado no sentido de formação do conhecimento da lei. Paulo tinha. Então, talvez por causa disso que deu uma palavra para ele, porque identificaram nele um mestre, um professor, alguém que tinha um conhecimento muito grande da lei e dos profetas. É curioso que eles leem os profetas, eles leem o livro, uma parte da lei, e Paulo, no seu sermão, traz aplicações baseadas no livro da lei e dos profetas. Uma habilidade tremenda, um domínio tremendo do Antigo Testamento, e aplicando tudo à pessoa do Senhor Jesus. Vejamos, em primeiro lugar, Cristo cumpriu a promessa da redenção. Veja aí, por favor, no versículo 16. Paulo pede silêncio, ou seja, consagração. E depois ele começa a falar no versículo 17: Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais. O período então dos patriarcas, vou resumir aqui. O período dos patriarcas envolve eleição. Gênesis 1 a 11, nós temos a criação, a queda, Caim e Abel, dilúvio, a torre de Babel. E aí, Gênesis capítulo 12, Deus chama especificamente Abraão, e aí começa a história de Israel. Abraão, Isaac, Jacó, seus 12 filhos, eles vão para o Egito, caminhado especialmente por José. Isso significa eleição. Deus escolheu os patriarcas. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, eles foram para Padã Arã, depois ele desceu à terra de Canaã. Deus escolheu, olha aí, escolheu. Ele não viu quem estava disposto, não é essa ideia. Deus escolheu nossos pais, e Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Não é o crente que escolhe Deus, é Deus que escolhe o crente. Deus que alcança o crente, é Deus que abre o coração, é Deus que faz a obra.
O período dos patriarcas, então, é eleição. O período do êxodo é tido aqui como exaltação. Olha aí, exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde o tirou com um braço poderoso. Você lê lá, livro de Gênesis, você vai ver, Gênesis capítulo 15, que Deus já havia prometido que libertaria o seu povo. Deus já havia falado que ficarão escravos no Egito durante 400 anos. Já estava no plano de Deus. Eles desceram ao Egito, a escravidão durante 400 anos, e depois a libertação. Olha aí de onde os tirou com o braço poderoso. O que Deus quis lá no Êxodo? Demonstrar a sua glória e atingir todos os deuses do Egito. Se você observar, cada praga atinge um deus daquela nação. Deus se exaltou na terra do Egito. Deus demonstrou a sua glória no Nilo, nas rãs, em todos os lugares, nos primogênitos, em todas as pragas. Deus atingiu um deus do Egito. Então aqui Deus exaltou o seu povo, porque Ele mesmo demonstrou a sua glória. O período dos patriarcas, o período do êxodo do Egito, o período do deserto. Olha aí, versículo 18: suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Deus nos ama, e é justamente porque Ele nos ama é que Ele nos aguenta. Suportar aqui não é ser suporte, não, é aguentar, é aturar, é insistir em amar. Olha aí, suportou-lhes os maus costumes, perdoou, alimentou, conduziu aquele povo ingrato, rebelde e murmurador. Deus suportou aquele povo. Então não é que nós somos tão bons e por isso Deus nos ama. Não, nós somos maus e aí Deus nos ama, e a graça brilha muito mais por causa disso, porque nós somos pecadores, nós somos indignos de Deus, nós não merecemos nada de Deus, mas mesmo assim Ele nos ama. Porque se nós merecêssemos alguma coisa, como diz Paulo, a graça já não é graça, é mérito. Nós não temos mérito, nós temos graça de um Deus que nos abençoa. Você vê aqui, Deus suportou Israel. E essa é a história da nossa vida, meus irmãos. Nós falhamos tanto, mesmo assim Deus sempre dá uma segunda chance. Sempre que nós pedimos perdão, Deus perdoa. Essa ideia, suportou-lhes os maus costumes. Ele suporta as nossas fraquezas, Ele suporta as nossas limitações, Ele suporta a nossa lentidão em obedecer. Ele suporta. Ele é um Deus paciente, Ele é um Deus absolutamente misericordioso. Ele não acabou com Israel, Ele não fulminou aquele povo ingrato, rebelde, insubmisso. Ele suportou aquele povo. Isso é uma grande lição para nós, quando nós dizemos assim: aquela pessoa não perdoa, aquela pessoa não suporta. Primeiro, Deus suporta você, Deus me suporta, Deus suporta a igreja, quer dizer, Deus nos aguenta, Deus tem paciência com as nossas falhas, nossas mazelas. Não são poucas, não são muitas. Uma coisa é se comparar com o outro, uma coisa é você se comparar com Deus. Mesmo assim Ele te ama, te guarda e tem afeição. No livro de Oséias, Deus diz: eu vou levar meu povo para o deserto, vou falar o coração dele. O deserto é o lugar da disciplina, é o lugar onde Deus entrega a lei, é o lugar onde Deus prepara Israel no Sinai, para depois entrar na terra prometida. Então, o período dos patriarcas, eleição; período do êxodo, exaltação; período do deserto, afeição; período da conquista, destruição. Paulo tem um conhecimento preciso do Antigo Testamento. Ele diz, versículo 19: destruiu 7 nações, deu-lhes essa terra por herança. Eles caminharam, então saíram do Egito, caminharam no deserto, depois entraram na terra prometida, liderados por Josué. Entrando na terra, nós temos o período dos juízes, um período terrível na história de Israel. Cada um fazia o que achava mais certo, porque não tinha rei naquele lugar. Era uma anarquia, cada um faz o que achar melhor. Não tinha direção, não tinha governo algum, não tinha princípio, exatamente o que virou a nossa sociedade. Cada um faz o que quer. Tantas vezes os adolescentes dizem: eu faço o que eu quero.
O pai diz: não, filho, faz isso. Não, eu faço o que eu quero. Eu faço quando eu quiser. E se eu quiser. Leia o livro de Juízes. A decadência espiritual é marcada por essa independência, essa falsa liberdade, que na verdade é uma libertinagem. É o período dos juízes. Cada um fazia o que achava mais reto. Não tinha direção, não tinha nada. Cada um fazia o que achava mais reto. Hoje a ideia de lei para as pessoas é aprisionamento. A lei sufoca, a lei prende, a lei limita. Mas a lei liberta. Porque quando nós guardamos a lei de Deus, nós fazemos aquilo para o qual fomos criados. Não é uma escravidão, é uma libertação. Você está alinhado com Deus. Nós temos aqui então o período dos juízes, depravação, corrupção. É uma decadência espiritual nesse período aí, até o profeta Samuel. Aí eles pedem um rei. O primeiro deles, Saul, versículo 21. Um homem de aparência, de imponência, mas Deus olha o coração. Ele se corrompeu totalmente, reinou durante 40 anos, como está em versículo 21, e aí foi afastado, e Deus chamou Davi. Nós temos então agora o período dos reis, o período dos patriarcas, eleição, período do êxodo e exaltação, do deserto, afeição, Deus ama Israel, período da conquista, destruição, período dos juízes, dispersão, período dos reis, rejeição, a rejeição de Saul e a consagração de Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Samuel foi ungir Davi. Na verdade Deus disse: você vai ungir um dos filhos de Jessé. Aí Samuel foi, ele tinha vários filhos, um forte, imponente, soldado. Deus disse: não é esse. Samuel disse: certamente é esse, então, porque ele tem uma aparência, ele tem uma apresentação. Deus disse: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E aí Samuel disse: tem algum dos seus filhos que não está aqui? Jessé disse: olha, tem um lá, está cuidando das ovelhas. Quando Samuel conta Davi, diz o texto que Samuel estranhou aquilo. Era um homem, Davi ainda era jovem, cuidando ali das ovelhas. Não era alguém que tinha uma aparência de rei. Alguém poderia ser rei de alguma coisa. E diz o texto: Samuel desprezou o coração. E então Deus disse: Samuel, não despreze, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Deus vê o que ninguém vê. O homem vê o exterior, a aparência. Nós chegamos até aí, mas Deus vai mais fundo. Ele contempla o coração. O mais importante para Deus não é a aparência, é o coração. E olha como Davi é caracterizado aí no versículo 22: homem segundo o meu coração. O coração de Davi estava ligado ao coração de Deus. Ele amava Deus, ele conhecia Deus, ele queria Deus, ele desejava Deus. A música de Davi era Deus, a poesia de Davi era Deus. Ele olhava ali para as ovelhas, ele pensava em Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E pode dizer: mas ele não pegou daquela forma tão grave o adultério? Sim, mas isso acabou com ele. Isso não foi um ato contínuo, isso foi um ponto na vida de Davi. Isso acabou com ele, ele quase morreu, ele fala. Ele emagreceu, tanto jejuar, os joelhos tremiam, de tanto que ele orava, arrependido, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, ele falha, ele peca, mas quando ele falha, quando ele peca, o coração dele quebra 1000 pedaços. Porque ele é um homem segundo o coração de Deus. É isso que nós devemos desejar, meus irmãos, acima de tudo. Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher segundo o teu coração. Eu quero ligar meu coração ao teu. Deus, eu quero conhecer o teu coração. Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero te exaltar. Deus, eu quero cumprir a tua vontade acima de todas. Como diz versículo 22, que fará toda a minha vontade. Davi, Saul era um homem alto, bonito, etc.
Davi tinha uma aparência mais fraca, mas o coração dele era forte, porque o coração dele era de Deus. O período dos reis, então. Agora, o período de João Batista, versículo 24, aquele que preparou o caminho para Jesus. Pregação. Havendo João primeiro pregado, a essência da pregação é arrependimento. Arrepender-vos, porque está próximo o reino dos céus. E depois nós temos o ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. Pregação, que nem João Batista, a mesma pregação, mas também libertação. Então, resumindo, período dos patriarcas, eleição, período do êxodo, exaltação, período do deserto, afeição, Deus amou, cuidou de Israel ali, de uma forma especial, período da conquista, destruição, período dos juízes, dispersão espiritual, dos reis, rejeição, consagração, um é rejeitado, o outro é consagrado, período de João Batista, pregação, e o ministério do Senhor Jesus Cristo, pregação e libertação, o seu ministério na cruz e na ressurreição. O que tudo isso nos ensina? Primeiro, você lê o Antigo Testamento, você lê todas essas histórias e falta alguma coisa. Por exemplo, o povo sai do Egito para entrar na terra da promessa, mas falta alguma coisa. As expectativas não são alcançadas e atingidas. Por isso, quando Jesus chega, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, a terra da promessa, Canaã, Israel, é apenas um símbolo da verdadeira Canaã, Jerusalém celestial. O povo conquista, mas aquela terra da promessa não cumpre, não alcança todas as expectativas. Então, por isso Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, não pela espada, mas pela mansidão de um filho de Deus. Por exemplo, você lê o Antigo Testamento e falta um grande rei. Todos os reis falharam, Davi também, Manassés também, Josias também, todos, sem exceção. E aí cria no coração daquele que lê o Antigo Testamento a expectativa de um rei perfeito, de um rei maior, o rei dos reis. Por isso que Apocalipse 19:16 fala: Jesus, o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Você lê o Antigo Testamento também e falta a comunhão perfeita. O tabernáculo não supriu, o templo não supriu, pelo contrário, foi destruído. Então falta uma comunhão perfeita. E aí você lê o Evangelho de João e diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A habitação de Deus no meio do seu povo é a grande expectativa do Antigo Testamento. Ele habita entre nós através do tabernáculo, ele habita entre nós, no meio de nós, através do templo. Mas através de Jesus Cristo, ele mesmo encarnado habita no meio do seu povo. E olha só, abra lá rapidinho, por favor, livro de Apocalipse, capítulo 21. Olha como a Bíblia se completa. E todas as promessas se cumprem em Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 21, verso 3. Vamos ler a partir do 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, olha aí, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: olha agora, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. O tabernáculo então era símbolo, o templo era símbolo. Aqui nós temos a perfeição da comunhão com Deus. Eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O que é redimir então? É resgatar. O que é salvar? É libertar. E quem é o salvador do povo? Versículo 23: trouxe Deus a Israel, o Salvador. É uma pessoa, Jesus Cristo. Não é Josué, não é rei nenhum, é Jesus Cristo. Versículo 26: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. A mensagem da palavra é a salvação. Portanto, fica claro que Cristo é o cumprimento
da promessa da redenção. Cristo também cumpriu a promessa do reino, versículo 23. Olha aí. Conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Deus chegou para Davi e disse: Davi, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Agora você pensa, Davi morreu e o reino de Israel acabou. No ano 70, os romanos entraram em Jerusalém, destruíram tudo, o templo, a cidade, tudo. O que é então essa promessa? Davi, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Você lê Oséias capítulo 3, versículo 5, Deus diz: buscarão a Davi. Quando os filhos de Israel voltarem para mim, buscarão a Davi. Mas Davi morreu séculos atrás. Como buscarão a Davi? Então, primeiro, como a casa e o reino de Davi serão firmados para sempre? Através do filho de Davi. Como os filhos de Deus buscarão a Davi? Através do filho de Davi, Jesus Cristo. E você entende agora, Mateus, por favor, abra lá, Mateus capítulo 1. Olha a genealogia, que é importante na Bíblia, a genealogia, para mostrar a relação das coisas. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, ou seja, ele é rei. Filho de Abraão, ele é o cumprimento da promessa. Agora abra também Lucas, capítulo 3. Lucas capítulo 3, a partir do verso 23, nós temos a genealogia de Jesus Cristo. Mas no versículo 38, Lucas vai além, olha aí. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Guete, filho de Adão, filho de Deus. Ou seja, Jesus Cristo, segundo a carne, é filho de Adão. Por isso ele nos substitui na cruz do Calvário, porque ele é o filho de Deus, mas ele também é homem. Então, meus irmãos, os profetas no Antigo Testamento, eles proclamaram a esperança futura. Eu vou dar descanso para vocês. Quem é o nosso descanso? Jesus Cristo. A terra da promessa é a Jerusalém celestial. O tabernáculo é a Jerusalém celestial. Os profetas, então, eles profetizaram sobre o reino de Jesus Cristo. Os sacerdotes no templo ministraram símbolos da obra de Jesus Cristo: o cordeiro, a água, a bacia, os pães, o fogo, o incenso, o santo lugar, o pátio, o santo dos santos, tudo apontava para Jesus Cristo. Se você ler Hebreus, você vai ver isso claramente. Os reis caíram, mas o rei é eterno, Jesus Cristo. Os reinos caíram, mas o reino de Cristo triunfa sobre Satanás. Então Jesus é o profeta final. Ele é o nosso profeta. Ele é o nosso sumo sacerdote. Você lê Hebreus, você vai ver isso. E ele é rei eterno. Cristo também cumpriu a promessa da redenção. A palavra era lida constantemente, mas não era compreendida. Versículo 27. Veja aí, por favor, versículo 27 de Atos, capítulo 13. Pois os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, olha agora, que se leem todos os sábados. Uma coisa é ler, outra coisa é conhecer, ter experiência. O judeu lia todo sábado, todo dia ele estava lá lendo, sábado especialmente na sinagoga. Mas uma coisa é você conhecer a Bíblia de uma forma teórica, outra coisa é você conhecer a Bíblia de uma forma espiritual, ter um discernimento espiritual para conhecer a palavra de Deus. Eles liam regularmente, mas não compreenderam o significado espiritual daquela palavra. Somente quando Deus abre os olhos da alma, os olhos do coração, ilumina a mente, a pessoa enxerga aquela verdade espiritual. Não é porque ela é muito inteligente, ela é tão inteligente que ela entendeu. Não. Paulo diz em 1 Coríntios
A Bíblia se discerne, ou seja, é descoberta ou é compreendida espiritualmente. Não é pela razão, simplesmente, mas é de uma forma espiritual. A morte de Cristo cumpriu as profecias, até 25, 28, 29. Ele tinha que morrer naquele dia, ele tinha que morrer naquela hora, ele tinha que morrer daquela forma, ele tinha que ressuscitar no terceiro dia, e eles cumpriram exatamente todas essas coisas. Até Judas foi usado por Deus. Jesus cumpriu então as profecias, e a ressurreição de Jesus levantou testemunhas, versículo 30, 31, Galileus, os apóstolos, testemunhas. E a ressurreição é uma promessa do Antigo Testamento. Paulo cita aqui em Salmo 2, até o versículo 33, como Deus cumpriu plenamente a nossos filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja o que está escrito aí, por favor. Deus cumpriu ressuscitando Jesus. Onde ele prometeu? Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Me pergunta, como que isso é uma promessa da ressurreição? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que tem a ver com a ressurreição isso? Essa palavra do Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, era dita exatamente no dia em que o rei era coroado. É um salmo de coroação. Então, por exemplo, Davi foi coroado, ou qualquer outro rei de Israel, ele ouviu essa palavra: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, esse salmo se aplica no rei maior. Quando Jesus ressuscita, o que ele fala? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele ouviu essas palavras, por assim dizer: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, eu hoje te ressuscitei e te consagrei rei. É um salmo que se aplica especialmente, de uma forma muito mais profunda, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é um salmo de coroação. É um salmo que levanta e consagra o rei como um pai. Levantou Jesus entre os mortos e o consagrou rei da igreja, cabeça da igreja. Paulo ainda cita outros textos, a firmeza das promessas feitas a Davi nos Salmos, versículo 34. E aí no verso 35 diz: Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que teu santo veja corrupção. Quando nós falamos essa palavra corrupção, geralmente nós usamos essa palavra no sentido de uma coisa que é ilegal, uma coisa que é errada. Tanto que nós falamos assim: a política é cheia de corrupção, ele é uma pessoa corrupta. Mas a palavra corrupção, antigamente, era usada também para a decomposição do corpo. Então, quando fala que não permitirás que o teu santo veja corrupção, a ideia da palavra corrupção é decomposição, deterioração. Tanto que a NVI, por exemplo, uma tradução mais simplificada, mais atual, que é essa Almeida, a NVI coloca o seguinte: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Veja, eu não estou dizendo que a tradução está errada. Estou dizendo que nós usamos essa palavra corrupção hoje de uma forma diferente do sentido que era usado antes. A palavra corrupção aqui significa decomposição, como está na NVI. Por exemplo, a Almeida do século 21, esse é o nome da Bíblia, da tradução, uma tradução muito boa, porque ela preserva essa Almeida, mas substitui as palavras. Então, ela preserva o texto, mas quando a palavra é difícil ou não atual, ela substitui por outra. Então, por exemplo, a Almeida do século 21 diz: Não permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fica mais fácil. Qual tradução é melhor? Não tem tradução melhor. Não tem uma tradução melhor. A melhor tradução é aquela que você entende, aquela que faz sentido, aquela que explica. Então veja, aí pode escorregar bem, no significado, quando diz:
Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Se você ler todo o texto, você vai perceber que a ideia da palavra corrupção não pode ser essa atual. Vejamos, versículo 36. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, ou seja, morreu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Paulo está falando de ressurreição. Olha aí no versículo 35. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Aí alguém pode pensar: mas o que tem a ver não permitirás que o teu santo veja corrupção com o fato de Jesus ressuscitar? Não fica claro. Até o momento que você descobre que a ideia de corrupção aqui é decomposição ou deterioração. O Salmo, o Paulo aqui, ele fechou a questão quando ele cita um salmo desse. Irmãos, Davi falou: não permitirás que o teu santo veja corrupção, ou seja, decomposição, deterioração, apodrecimento do corpo. Mas ele morreu. O seu túmulo está entre nós até hoje. Então, de quem fala este salmo? Quem é aquele santo? Quem é o homem que não teve o seu corpo apodrecido no túmulo? Só pode ser o Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo, ele prega, e por ele conhecer muito a Bíblia, ele fecha a questão: não tem como ser outro, só pode ser o Senhor Jesus Cristo. A promessa do Antigo Testamento. Por exemplo, a linguagem de hoje diz: tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. Essa é a ideia de corrupção, hein? Espero que tenha ficado claro. Em quarto e último lugar, Deus cumpriu a promessa da remissão de pecado, versículo 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. Não é por intermédio de Abraão, não é por intermédio de Moisés, Davi, pela lei, como está no versículo 39, através de Jesus Cristo, você pode ser perdoado. Esse é o homem, Jesus Cristo, Deus homem, qual Gênesis, todo o Antigo Testamento fala e aponta. Ele é o cumprimento da promessa. Ele não é um assunto da palavra de Deus, ele é a essência da palavra de Deus, em torno do qual todos os assuntos giram. Você quer ser perdoado? Remissão de pecados é perdão, absolução de pecados. Isso quer dizer a palavra remissão. Olha aí, remissão de pecados por intermédio deste. Não é pelo valor do seu dízimo, não é se você jejua 2 vezes por semana, 3, 4, 5. Não é a quantidade de boas obras, não é o que você fez ou o que você não fez. É somente por intermédio de Jesus Cristo. Basta confiar nele, pedir perdão, ele te perdoa, ele apaga as suas transgressões. Ninguém vai chegar no céu batendo no peito e falar assim: eu cheguei até aqui porque eu mereço. Nós chegarmos até o céu, nós vamos reconhecer: apesar de ser um pecador, eu fui perdoado por Jesus Cristo, e é só por Ele que eu estou aqui. Então você tem que perguntar: por que você vai para o céu? Por causa de Jesus Cristo. Quem salvou você? Jesus Cristo. Por que você vai na igreja? Por causa de Jesus Cristo. Por que você lê a Bíblia? Por causa de Jesus Cristo. Quem é a sua vida? Jesus Cristo. Quem é a esperança depois de você? A esperança depois da morte? Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro, porque se eu morro estarei com Ele. Remissão de pecados por intermédio deste. Isso não pode ser desprezado. Versículo 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Agora ele cita Abacuque.
Certamente, meus irmãos, tudo isso é de cabeça, viu, que está citando. Não tinha ali uma Bíblia, um iPad para buscar ali rapidinho, achar as referências, né, a gente faz. É tudo de cabeça que ele está citando. Versículo 41. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não quereis que alguém vou lá contar. Está no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Abacuque, Deus disse para Abacuque, o profeta: olha, os babilônios virão e vão destruir Jerusalém. Jeremias falou isso, outros profetas falaram, ninguém acreditou, ninguém deu bola, por assim dizer. Não faz nada. Nós temos aqui o templo, e os falsos profetas diziam: paz, paz, e não haverá mal nenhum. Mal nenhum. Então, quando Deus contou isso através dos seus profetas, não acreditaram, até que os babilônios chegaram e destruíram Jerusalém. Paulo termina então com um apelo. O apelo não é depois do sermão, o apelo é no final do sermão. O apelo não é para as pessoas virem à frente, levantar a mão, preencher um cartãozinho, sei lá o quê. O apelo é: se arrepende dos seus pecados e viva para Deus. Você nunca na Bíblia vai encontrar esse apelo de vir à frente, ou levantar a mãozinha, ou preencher um cartão, sei lá o quê. Os profetas falavam: se arrepende e viva para Deus. Eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém for contar. Olha só, dizendo, cuidado. Você não der crédito a essa palavra, cuidado, porque pode acontecer com você exatamente o que aconteceu com Israel. Jerusalém não vai ser destruída. O juízo final não vai acontecer. O inferno não é real. Deus não vai julgar ninguém. Toma cuidado, porque Israel foi nessa confiança, criada pela própria pessoa, a própria imaginação projetou isso, e aí veio o juízo sobre Sodoma, sobre Samaria, sobre Jerusalém no primeiro século, sobre todo aquele que não se arrepende dos seus pecados. Nós vamos ver no próximo sermão que as pessoas creram. Versículo 42, ao saírem eles rogaram-lhes, e no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos judeus e os prosélitos piedosos seguiram para Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Nós temos então alguns paralelos deste sermão com o sermão de Pedro no Pentecostes, como um certo autor traz. Por exemplo, tanto Pedro quanto Paulo, eles trazem os acontecimentos do Evangelho. Eles falam sobre a cruz e a ressurreição. Todo evangelismo tem que incluir a cruz e a ressurreição. Nós temos também as testemunhas do Evangelho. Quem? Os apóstolos, mas também os profetas. As promessas do Evangelho: nova vida, salvação em Cristo através do Espírito. E por último, a condição do Evangelho é arrependimento e fé. Será que você já entregou o seu coração, a sua vida ao Senhor Jesus? Será que você pertence a Ele mesmo? Você o ama de todo o seu coração? Ele é o centro da sua vida. Você pensa no Senhor Jesus diariamente, você o ama. Você é um servo do Senhor Jesus. Jesus disse para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Cristo cumpriu todas as promessas. Que Ele seja o centro da nossa vida. Vamos orar. Senhor, como a Tua palavra é perfeita, gloriosa,
empolgante, maravilhosa. É um conhecimento inesgotável, Senhor. Louvado seja teu nome. Como disse o salmista, ó, quanto amo a tua lei, e a minha meditação todo dia. Senhor, concede ao teu povo, todos nós aqui, mais conhecimento da tua palavra, mais paixão, mais amor pela tua palavra. Que possamos estimar a tua palavra mais que todas as coisas. Porque lendo a tua palavra, meditando na tua palavra, nós lemos sobre e meditamos na pessoa de Jesus Cristo. Que Ele seja o foco da nossa vida. Não homem algum, não interesse algum deste mundo, mas que Cristo seja o nosso impulso, a nossa motivação, nossa vida, nossa morte. Que possamos viver e morrer para Ele, que possamos viver para conhecê-lo, somente isso. Que possamos amar o Senhor Jesus, que Ele permeie toda a nossa vida, que Ele reine em nossa casa, nas nossas conversas, nos nossos pensamentos, que Ele seja o nosso amigo maior, que tenhamos a consciência de que Ele está presente, que é nosso irmão, que nós somos amigos dEle, como Ele mesmo nos chamou. Ó Deus, que possamos ter Jesus diante de nós constantemente, nos nossos lábios, no nosso pensamento, que Ele faça o nosso coração vibrar. Como diz o hino, conta-me a história de Cristo, mais de Cristo eu quero ter. Ó Deus, que Cristo seja o centro da nossa vida, que possamos deixar tudo por Ele, que possamos amar Jesus acima de todas as pessoas, acima de todas as coisas. Perdoa, Senhor, porque nós nos esquecemos disso facilmente. Com tantas coisas, tantas distrações, tantas coisas desse mundo. Coloca, Pai, essa palavra nos nossos corações e ajuda-nos a praticar, viver, experimentar isso. E usa-nos, ó Deus, para pregarmos a Tua palavra. Certamente não temos esse conhecimento de Paulo. Certamente não temos a capacidade de Paulo. Mas certamente o Senhor vai nos usar. Porque o Senhor usa o menor, o maior. O Senhor usa os fracos. O Senhor usa os humildes. Desde que as nossas vidas estejam nas Tuas mãos. Usa-nos, ó Deus, nas nossas limitações, na pequenez da nossa fé, nossas fraquezas. Deus, usa-nos como instrumentos e perdoa-nos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos, recebamos a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e bendito Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido Pai, a comunhão, a força, a capacitação do Espírito estejam sobre nossos filhos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos.